Olá pessoal, vamos retornar então ao nosso estudo do artigo 5º. Vamos começar agora do inciso 12. Então vamos ao texto. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Se a gente olhar direitinho esse texto, a gente vai ver que, inicialmente, a Constituição diz que são invioláveis sigilo de correspondência, comunicação telegráfica e sigilo de dados. Apesar de estar lá escrito que são invioláveis esses sigilos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que eles podem sim ser violados, conforme a gente vai ver na tabela seguinte. Mas se a gente voltar ao texto, a gente vai ver que há exceções. Então vamos a ele. Quando a Constituição fala em comunicação telefônica, aí ele já abre uma opção dizendo que é possível ser violado por ordem judicial, mas não em qualquer situação, mas sim para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então vamos lá para os slides para a gente ver como funciona essa violação de sigilo na nossa Constituição. Bem, conforme vocês podem ver, a violação de sigilo de correspondência, ele pode ser quebrado, pode ser violado por ordem judicial ou ainda por ordem da administração penitenciária. Isso já caiu em prova de polícia, por exemplo. Então, quando há um fundado receio de que o preso está cometendo um crime via correspondência, está organizando o crime de dentro da penitenciária, é possível a administração penitenciária, sem ordem judicial, quebrar o sigilo de correspondência desse preso. Então é possível quebrar sigilo de correspondência por ordem judicial, quando o juiz autoriza, ou em casos específicos pela administração penitenciária. Quando a gente fala do sigilo de comunicação telegráfica, aí a Constituição, apesar de dizer que é inviolável, o Supremo abre a exceção. Isso porque vimos em blocos anteriores que o artigo 5º, em regra, é um artigo relativo. Então é possível o Supremo criar algumas exceções. Então é possível quebrar sigilo de comunicação telegráfica, desde que por ordem judicial. No caso da comunicação de dados, a gente tem algumas divisões. Dados podem ser dados bancários, dados telefônicos, dados fiscais. Depois a gente faz a distinção entre dados telefônicos e comunicação telefônica. Mas vamos trabalhar agora com os dados bancários. Entende o Supremo que os dados bancários podem ser quebrados por ordem judicial, por ordem das CPIs, que são as Comissões Parlamentares de Inquérito, por ordem de autoridade fiscal e ainda por ordem do Ministério Público nas investigações de sua competência. Então, juiz, autoridade fiscal, CPIs e Ministério Público nas investigações de sua competência. Bem, cuidado só para a gente não confundir quebra de sigilo de dados com quebra de sigilo de comunicação telefônica. A comunicação, o nome já está dizendo, é a conversa telefônica, é gravar o conteúdo de uma conversa telefônica. Enquanto que o sigilo de dados telefônicos diz respeito ao sigilo apenas das informações sobre as ligações, local em que ela foi feita, o horário e a data em que ela foi feita. Bem, como regra, a gente não tem a gravação da conversa telefônica, a menos que seja por ordem judicial. Já o sigilo de dados telefônicos, existem outras hipóteses em que ele pode ser quebrado. Então vamos voltar à nossa tela e vamos ver agora o sigilo de comunicação telefônica. Conforme eu disse agora há pouco, o sigilo de comunicação telefônica, a comunicação é a gravação da conversa entre dois interlocutores que não sabem que essa conversa está sendo gravada. E a regra, isso está expresso na Constituição, é que essa conversa só pode ser gravada nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, por ordem judicial e em situações específicas de investigação criminal ou instrução processual penal. Então tem que ser na forma e nas hipóteses que a lei estabelecer, por ordem judicial para fins de investigação criminal, aquela fase prévia que é feita ainda na delegacia, de inquérito policial, investigação do crime, e também na fase posterior, onde já existe um processo penal, onde se está buscando provas para definir a autoria e a existência desse crime. Então, a gente pode sim quebrar sigilo de comunicação telefônica, a gravação da conversa entre dois interlocutores que não sabem que a conversa está sendo gravada, desde que isso seja feito
por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Mas é importante o candidato não fazer confusão entre interceptação telefônica e escuta telefônica. Quando a gente fala de interceptação telefônica, é a gravação da conversa entre duas pessoas que não sabem que a conversa está sendo gravada. E é essa que a Constituição trata, dizendo que só pode ser quebrado por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. A escuta, ela é levemente diferente, porque a gente grava a conversa entre dois interlocutores, só que um deles, pelo menos, sabe que a conversa está sendo gravada. E essa escuta, ela é admitida como prova sem autorização judicial, desde que ela seja utilizada em legítima defesa. Então vamos imaginar a seguinte situação: A está em conversa telefônica com B, só que B o está ameaçando. A pode gravar essa conversa e utilizá-la num processo em legítima defesa. Não há maiores problemas em relação a isso, mesmo sem ordem judicial. A outra hipótese de escuta é quando a gravação é feita por um terceiro que não participa da conversa, mas ela é feita com a autorização, o consentimento e o conhecimento de um dos interlocutores dessa conversa. Também admite-se como prova em legítima defesa sem ordem judicial. A terceira hipótese é aquela conversa que é gravada por dois interlocutores com o conhecimento e o consentimento dos dois interlocutores da conversa. Essa aí também, por óbvia razão, ela é admitida no processo. Essa, inclusive, apesar de nos soar um pouco estranho, ela é a mais utilizada hoje. É muito comum a gente receber ligações de um cartão de crédito, de uma operadora de celular, e para nos oferecer um determinado serviço, e eles normalmente dizem: olha, seu fulano, dona fulana, eu devo adverti-lo que a nossa conversa está sendo gravada. E se a gente continua essa conversa, nós estamos autorizando tacitamente a gravação. E ela é admitida como prova não apenas em processo penal, mas é admitida como prova também em processos civis. Então, essa gravação em que há o conhecimento de pelo menos um dos interlocutores, a gente chama de escuta telefônica, e ela é passível de ser utilizada no processo sem ordem judicial. A gente diz que essa prova ela é clandestina, porque não houve autorização judicial, mas ela é sim admissível no processo em legítima defesa. A interceptação, onde não há o conhecimento de nenhum dos interlocutores, esta sim é tratada pela Constituição. E ela obriga que haja a quebra do sigilo de comunicação telefônica por ordem judicial para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, só cuidar do candidato para fazer essa distinção. Ela é muito cobrada em prova e muitas vezes o candidato desconhece e acaba errando uma questão que é simples. Então vamos para o próximo inciso. Vamos para o inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bem, a nossa Constituição, ela resguarda a liberdade no exercício de trabalho, ofício e profissão. Então, a gente não precisa de lei para trabalhar. Não é necessário a existência de uma lei para exercer um trabalho, um ofício ou uma profissão. Nós somos livres. Mas quando a Constituição diz atendidas as qualificações que a lei estabelecer, ela está deixando claro que algumas profissões podem vir a ser regulamentadas por lei. E uma vez que isso aconteça, para a gente exercer a profissão, a gente tem que obedecer os requisitos que a lei determina. Vamos para um exemplo. Para ser motorista, a lei exige que a pessoa tenha carteira de habilitação na categoria que ela pretende dirigir. Então, nesse caso, a gente, para poder exercer essa profissão, precisa atender a qualificação que a lei estabelece. Para ser advogado, além de formação em direito, a nossa legislação impõe que seja também inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para o sujeito advogado, não basta só ser formado em direito. Além disso, tem que fazer a prova, tem que ser aprovado e tem que ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Caso contrário, ele não está apto a exercer a profissão de advogado. Ele vai ser um simples bacharel em direito. Então, profissões que não são regulamentadas por lei, qualquer pessoa pode exercer. Profissões que são regulamentadas por lei são restritas apenas a quem cumprir os requisitos que a lei estabelecer, os requisitos legais. Então, cuidado com essa norma para não confundir quando é necessária a lei e quando ela não é necessária. Vamos para o próximo inciso.
O inciso 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Bem, esse inciso, ele às vezes deixa um pouco de dúvida na hora de entender, compreender a quem pertence esse direito. A gente não está dando direito à fonte e nem às pessoas que trabalham com a informação. O intuito da Constituição aqui é garantir a todos o acesso à informação. E para que a informação chegue ao público, é necessário garantir o sigilo da fonte, ou seja, uma garantia do nosso direito de informação. Então vamos lá. Pessoas que trabalham com informação, eu vou dar um exemplo, jornalista. Mas quando o jornalista divulga a informação, raramente ele tomou conhecimento pessoalmente. Normalmente ele teve uma fonte que lhe passou a informação para que ele pudesse colocar no jornal. O jornalista, especificamente, ele responde pelas matérias que ele coloca no jornal. Agora, uma vez processado, ele não é obrigado a denunciar, a delatar a sua fonte, porque a Constituição garante o sigilo da fonte. Então, o jornalista responde, mas não é obrigado a denunciar a sua fonte. Isso faz com que a informação chegue até o jornalista e o jornalista publica a informação, fazendo com que ela chegue até a população. Não se esqueçam que a Constituição Federal que a gente está estudando, ela é de 1988. Em 1988, a gente saía de um período de ditadura militar, mais de 2 décadas de ditadura militar. Então, a ideia da Constituição era assegurar o direito de informação que, durante as décadas anteriores, vinha sendo flagrantemente violado pelo regime militar. Então, muitas vezes, o jornalista ele colocava a informação no jornal e ele era preso, processado e obrigado a denunciar a sua fonte. E a fonte também era presa, muitas vezes processada ou torturada, e ela acabava não tendo mais coragem de passar a informação ao jornalista. Os jornalistas sem fonte não tinham informação para passar ao público, e o público era o maior prejudicado. Para que isso não aconteça e para que a gente garanta que a informação vai chegar até o público, até a população, até a sociedade, a Constituição de 88 garantiu o sigilo da fonte. Então, isso tudo construído foi feito para resguardar o sigilo, aliás, resguardar o direito à informação da população, do povo. Tá? Então, vamos para o próximo inciso. Inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, vamos lá. A liberdade de locomoção garantida no artigo 5º, ela está restrita ao período de paz. Durante uma guerra ou durante uma instabilidade institucional, que a gente chama de estado de defesa, ou até mesmo durante a guerra no estado de sítio, uma das primeiras restrições que o Estado impõe é a restrição ao nosso direito de reunião e de locomoção em locais públicos. Então, durante a paz é assegurada a locomoção. Durante uma instabilidade ou durante uma guerra, ela vai ser restrita. Mas mesmo durante o tempo de paz, é possível a lei criar algumas limitações, algumas restrições à nossa liberdade de locomoção, mesmo durante a paz. Por isso que a Constituição diz que é garantida na forma da lei o direito de entrar no país, permanecer no país ou sair do país. Então a gente pode sim ter leis restringindo a nossa liberdade de locomoção, mesmo em tempo de paz. Vamos dar um exemplo? Uma espécie de restrição à nossa liberdade de locomoção em tempo de paz é o pedágio. Então, quando a lei cria o pedágio e diz, olha, para passar por essa via você vai ter que pagar, ele está restringindo a nossa liberdade de locomoção. Outro, Fernando de Noronha tem uma taxa que a gente chama vulgarmente de taxa de permanência. Por dia de permanência na ilha a turismo, você tem que pagar. Se não pagar, você vai ter que sair da ilha. Então, isso, mais uma vez, é a lei criando restrições à nossa liberdade de locomoção. Então, a regra geral é que é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, em tempo de instabilidade ou guerra, não. E mesmo em tempo de paz, ela pode vir a ser restringida por meio de uma lei. Então, vamos dar andamento no próximo inciso. Vamos para o inciso 16, que também fala de uma espécie de direito de locomoção. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Continuando no texto, a gente pode observar alguns requisitos para o exercício do direito de reunião. Primeira coisa é que essa reunião que está mencionada na Constituição não é o direito de eu me reunir com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas na rua. A gente está falando do direito às grandes reuniões, como, por exemplo, um galo da madrugada, uma manifestação, uma passeata que reúne um grande contingente de pessoas. Então é dessa reunião que a nossa Constituição Federal está se referindo. E aí, voltando ao texto, a gente vai ter alguns requisitos. Primeiro, o direito de reunião só é válido quando não há a utilização de armas. Quando ele é pacífico. Então, reunião em que a gente utiliza arma de fogo, reunião que não tem um intuito pacífico e sim bélico, destruindo patrimônio público, patrimônio privado, isso descaracteriza o nosso direito à reunião. Voltando ao texto, a gente tem que ele tem que ser feito em locais abertos ao público. Não é local público, é local aberto ao público. E o que é que acontece com esses locais? Seria uma rua, uma praça, um marco zero, a praia. A gente não está falando do direito de se reunir dentro de um estabelecimento como a Prefeitura do Recife, porque ele, apesar de ser público, ele não está aberto ao público. Então a gente está falando de locais abertos ao público, aquele em que é possível circular irrestritamente. E ele diz que independe de autorização. Quando a gente diz que independe de autorização, está dizendo que não pode ser cobrada autorização. Então você pode exercer o seu direito de reunião sem que tenha que pedir autorização a ninguém. Você não pede permissão, mas você tem que comunicar previamente a sua reunião. Então, se a gente olhar no texto, a gente vai ver que é apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Avisar é uma coisa, pedir autorização é outra totalmente diferente. Quando a gente fala do prévio aviso, é a prévia comunicação. Então, a gente tem que comunicar o direito de fazer a reunião. Tem que comunicar a data, o horário e o local da reunião. Mas a autoridade não pode deferir ou indeferir, negar ou conceder o nosso direito, porque não se trata de um pedido de autorização. A gente está falando de uma simples comunicação. A exigência da comunicação, ela foi criada por um motivo. Um deles está expresso na própria Constituição, evitar que uma reunião frustre outra reunião. Então já caiu em questão de prova. Se duas reuniões forem marcadas no mesmo dia, no mesmo horário e no mesmo local, caberá à autoridade competente decidir qual delas será realizada. Isso está incorreto, está errado. Porque não cabe à autoridade competente decidir qual delas será realizada, porque independe de autorização. Caberá a que primeiro comunicou o direito de realizar, e a outra vai ter que escolher outro dia, outro horário ou outro local. Mas não se trata de um pedido de autorização, e sim de uma mera comunicação. Então, a comunicação serve, primeiro, para evitar que uma reunião frustre outra reunião, para providenciar força policial e também para providenciar alteração do trânsito, caso seja necessário. Isso acontece, por exemplo, no Galo da Madrugada, que é a maior festa de rua que a gente tem no Brasil. Então, como há necessidade de providenciar um efetivo policial, há necessidade de alterar o trânsito e evitar que outra reunião frustre esta, ela tem que ser comunicada previamente, apesar de não ser necessário o pedido de autorização. Então, precisa se cumprir todos os requisitos para a gente ter a efetiva legalidade desse direito de reunião. Vamos para o próximo inciso. Então, seguindo adiante, a gente vai ter aqui o inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, vedada a de caráter paramilitar. Bem, a associação no Brasil, ela é livre, desde que a finalidade dela seja lícita e que ela não tenha um caráter paramilitar. Então, a finalidade tem que ser legal. Então, a gente já não pode admitir, por exemplo, a Associação dos Ladrões de Carro de Recife, a Associação dos Traficantes de Droga de Pernambuco. Isso não é possível porque a finalidade ela não é legal, ela não é lícita. Mas, além de ter uma finalidade lícita, é necessário também que essa associação ela não tenha caráter paramilitar. Toda vez que a gente escuta a palavra para, dá a ideia de algo que anda paralelamente, mas não é. Então, parafiscal parece um tributo, mas não é.
Paraestatal parece o Estado, mas não é. E esse aí não foge à regra. Paramilitar parece uma instituição militar, mas não é. Então, as instituições militares que a Constituição Federal reconhece são Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Lembrando que os componentes das Forças Armadas são militares federais e a Polícia Militar e os Bombeiros Militares são militares estaduais. Bem, só existem essas. E diz a Constituição que os militares eles têm base na hierarquia, na disciplina e na utilização de armas. Então, qualquer outra instituição que não seja uma dessas 5, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiro Militar, mas que seja baseado na hierarquia, na disciplina e na utilização de armas, é considerado no Brasil como paramilitar e, portanto, ela é proibida no Brasil. Essa, inclusive, foi uma das questões pedidas na prova da polícia em 2006. Falava de um movimento armado estudantil, que era uma associação de caráter paramilitar, e perguntava se ela era permitida ou proibida no nosso país. E ela é proibida porque a Constituição veda associações de caráter paramilitar. Então, um exemplo seriam as Farcs colombianas, não são admitidas no Brasil. As milícias, que a gente tem em alguns estados, muitas vezes formados também por ex-policiais militares, muitos que foram expulsos da corporação. Então, eles fazem toda essa associação baseada na hierarquia, na disciplina e utilizando armas, o que a torna ilegal, o que a torna paramilitar. Então, tem que ser lícita e não pode ter caráter paramilitar. Vamos seguir adiante no próximo inciso, o inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Bem, para a gente criar a associação e para criarmos as cooperativas, a gente não precisa pedir autorização do Estado. O registro é obrigatório, mas não é um pedido de autorização. Basta que se cumpra todos os requisitos mencionados na lei e se registre e ela vai existir de fato e de direito. Então, não se trata de um pedido de autorização, mas sim de um mero registro. Além disso, uma vez criada a associação, a gente não pode admitir a interferência do Estado no funcionamento delas. O Estado não pode intervir nas suas manifestações de vontade, o Estado não pode intervir nas suas decisões. O Estado tem que se manter inerte com a função apenas de fiscalizá-las, para evitar que haja uma associação de caráter paramilitar ou uma associação que tenha finalidade ilegal. Aí sim o Estado pode intervir por meio de uma ação judicial e pode extinguir essas associações. Tirando esses casos, é livre o funcionamento das associações e o Estado não deve intervir no seu funcionamento. Seguindo adiante, nós temos o inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, a ideia agora da nossa Constituição é que para que uma associação seja compulsoriamente dissolvida, ou seja, dissolvida à força, é necessário que haja uma ação judicial. E ela só pode ser dissolvida por uma decisão judicial que transitou em julgado. Trânsito em julgado de uma decisão é quando a decisão não é mais passível de recurso, quando não cabe mais recurso dessa decisão e o processo está definitivamente finalizado. Então, notem que isso no Brasil pode demorar um pouco, pode demorar alguns anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E para evitar que essa associação continue praticando atividades ilícitas até o final do processo, a nossa Constituição abre uma exceção e permite que o juiz, durante o processo, a qualquer momento, suspenda as atividades da associação. Mas notem que suspender a atividade da associação não é a mesma coisa de extingui-la. Porque a associação ela só pode ser extinta, só pode ser finalizada compulsoriamente quando a decisão transitar em julgado, no final do processo. Mas ela pode, a qualquer momento, ter as suas atividades suspensas. Uma vez que o juiz, percebendo que há provas concretas no processo de que a atividade da associação ela é ilegal, ela é ilícita, ele pode, de imediato, determinar a suspensão das suas atividades. E aí ele continua a investigação e se ao final ele entender que realmente
a associação tem atividade ilícita, ele dá a decisão final e ele extingue a associação. Encerra compulsoriamente as suas atividades. Enquanto o processo durar, ele só pode suspender as atividades da associação. Então a gente já teve isso com vários casos, várias associações no Brasil, quando há aquele fundado receio de que ela tem uma finalidade ilícita. Então são duas as regras. O juiz só pode dissolver compulsoriamente uma associação quando a decisão transitar em julgado. Mas ele pode, a qualquer momento, antes do trânsito em julgado, determinar a suspensão das atividades da associação. Tá? Vamos voltar ao texto para a gente ver mais ou menos como é que isso aqui é pedido em prova. Às vezes com exemplo, mas às vezes a própria redação dela é alterada. Então olha só, vejamos que ele bota: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Esse aqui é o primeiro caso. Ou ter suas atividades suspensas. Esse é o segundo caso. Em ambos os casos tem que ter uma decisão judicial. Mas no primeiro caso, e o primeiro caso é o caso de dissolução compulsória, a gente precisa de uma decisão transitada em julgado. No segundo caso, que é o caso de suspensão, basta uma decisão judicial, sem que ela precise estar transitada em julgado. Muitas vezes a prova troca aqui, ó, primeiro caso, ele bota segundo caso, a questão vai ficar errada, incorreta. Ou ele troca primeiro caso e bota todos os casos, ou ambos os casos, e a questão ela vai ficar incorreta. Uma última prova que nós tivemos, que foi bem interessante e abordou esse assunto, falava de uma associação que tinha sido dissolvida, e para dissolver essa associação seria necessário uma decisão judicial transitada em julgado. Então olha só, para dissolver uma associação seria necessário uma decisão judicial transitada em julgado. Essa questão está incorreta. Por que incorreta? Porque só é obrigatória a decisão judicial transitada em julgado quando a dissolução ela é compulsória, ou seja, ela é à força, ela é imposta pelo Estado. A regra geral é que as associações elas são dissolvidas espontaneamente pela vontade dos associados. E para fazer essa dissolução espontânea, não há a necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado. Basta que, pela vontade dos sócios, o registro dessa associação seja cancelado, seja suspenso. Então, o que a Constituição obriga é a dissolução compulsória à força imposta pelo Estado, que ela seja feita mediante uma decisão judicial transitada em julgado. Ok? Então, dissolver compulsoriamente precisa de decisão judicial transitada em julgado. Suspender as atividades, basta uma decisão judicial que não precisa estar transitada em julgado. Vamos para o próximo inciso. E o inciso 20, ela é bem simples. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então, ninguém pode ser obrigado a se associar e ninguém pode ser obrigado a permanecer associado. Então, nenhuma lei pode impor associação, nenhuma lei pode proibir a associação. É livre. As pessoas se associam quando elas querem. E o próximo inciso, para a gente finalizar, o direito de associação, diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar os seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Primeiro, uma das funções da associação é representar os filiados, seja em uma ação judicial, que a gente chama de representação judicial, seja administrativamente, fora de uma ação judicial, que a gente chama de extrajudicial. Mas para que ele possa fazer essa representação, ele tem que ter uma autorização expressa dos associados, não tácita, mas expressa, eles expressamente autorizando a associação a representá-los. Aí nós teríamos uma representação judicial ou extrajudicial lícita. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui e depois a gente reinicia com o direito de propriedade. Até a próxima!